Dia, turma! Hoje nós vamos estudar dados, tabelas e gráficos no seu módulo 4. Bom, a estatística. Você sabe o que é estatística? É a área da matemática que estuda a coleta, registro, organização e análise dos dados de uma pesquisa. É uma área muito importante da matemática e é sobre ela que nós vamos aprender hoje. Em nosso dia a dia, nos deparamos com uma infinidade de gráficos, tabelas, dados, pesquisas que aparecem em propagandas e notícias. Olha aí os exemplos. Hoje em dia, quando a gente assiste noticiário, vem muitos gráficos e tabelas sobre o coronavírus. Mas você sabe o que esses gráficos e tabelas significam? Por que eles são utilizados? É isso que a gente vai aprender hoje. Quando uma pesquisa é feita, as informações coletadas são chamadas de dados, e esses dados podem ser variáveis numéricas ou categóricas. Uma variável numérica é quando os dados naquele gráfico ou naquela tabela são números. Por exemplo, uma pesquisa do número de votos, da quantidade de mulheres e homens. Então, são números que aparecem ali e esses números são chamados de variável numérica. Já a variável categórica é quando aqueles dados não são números. Por exemplo, preferência por cores, tipos de carro, gênero, masculino, feminino. Então, nesse caso, esses dados que não são números são chamados de variável categórica. Temos aqui uma tabela para exemplificar. Nessa tabela, nós temos a coluna esquerda, que representa o gênero masculino e feminino. Então, essa coluna de gênero é uma variável categórica, porque são palavras, não são números. Já a coluna do lado direito representa a quantidade em números do gênero masculino e feminino, né? Representa a quantidade. Então, esses valores, essa coluna, é chamada de variável numérica. As tabelas, elas são usadas para organizar algumas informações ou dados. Elas facilitam o entendimento por meio de linhas e colunas que separam os dados. Então, temos aí uma tabela com duas colunas. Essa tabela é composta por o título, que me diz o peso dos bebês nascidos em fevereiro de 2020 no Hospital de Xingozinho. Na coluna da esquerda, nós temos o peso, que é uma variável numérica, são números. E do lado direito, nós temos quantidade de crianças, que são números também é uma variável numérica. E como é que a gente lê essa tabela? Por exemplo, crianças com peso de 3,2 quilos. Foram quantas crianças com esse peso na pesquisa? Foram 11 crianças que apresentaram esse peso de 3,2 quilos. E a última linha, onde está escrito total, representa o total de crianças analisadas nessa pesquisa, que foram 38 crianças. Temos mais um exemplo de tabela. Bom, quais são os elementos que aparecem em uma tabela? O primeiro elemento é o título, não é isso? Vem em cima da tabela e está explicando sobre o que aquela tabela está tratando. Depois vem o cabeçalho com o conteúdo de cada coluna. Então, o cabeçalho da esquerda tem o nome gênero. Significa que aquela coluna representa os gêneros. E na coluna da direita está escrito quantidade. Significa que aquela coluna representa números, quantidades. E embaixo vai vir sempre a fonte indicativa da origem dos dados, ou seja, de onde saiu aquela tabela, nesse caso aí, da Secretaria Municipal de Saúde de Xingozinho. Esses dados numéricos ou categóricos podem ser representados também por gráficos. Os gráficos são úteis para representar dados. Eles oferecem uma impressão mais rápida e viva daquilo que se está estudando. Então, inicialmente, nós planejamos uma pesquisa sobre qualquer assunto. Depois vem a parte de coletar os dados daquela pesquisa, fazer entrevistas e coletar todos os dados.
Depois, nós pegamos esses dados e organizamos em uma tabela. E, por último, podemos representar esses dados da tabela montando um gráfico. E esse gráfico nos ajuda a visualizar melhor os dados que nós acabamos de coletar na pesquisa. Bom, os gráficos podem aparecer de vários tipos. O primeiro tipo é o gráfico de barras, que pode ser barras na horizontal ou na vertical. Temos aqui o exemplo de um gráfico de barras na horizontal. Estão vendo que as barrinhas são deitadas? E o que esse gráfico está mostrando? O título é cor preferida. Então, foi feita uma pesquisa com algumas pessoas sobre suas cores preferidas, se seriam amarelo, verde, azul ou vermelho. Então, o comprimento de cada barra está ligado ao número de pessoas ali embaixo. Estão vendo no eixo horizontal, o número de pessoas, e o eixo vertical ali para cima são as cores. Então, o comprimento de cada barra vai até um determinado número de pessoas. E aqui temos um exemplo de um gráfico de barras vertical, são barras em pé. No eixo horizontal ali embaixo, temos as frutas. Nesse caso aí, foi uma pesquisa do suco de fruta preferido das pessoas. Então, ali embaixo tem as frutas, suco de laranja, limão, goiaba, uva e manga. E do lado esquerdo, no eixo vertical, tem o número de alunos que preferiu cada fruta. Então, por exemplo, o suco de uva é a barrinha azul. A altura dele a altura da barrinha vai até o número de alunos que preferiu aquele suco. O de laranja, por exemplo, é a barrinha vermelha. Até lá em cima, ele vai até depois do número 15, mais ou menos 16, estão vendo? A altura da barrinha significa que 16 alunos preferiram o suco de laranja. Cada barra representa um número, a maior coluna representa o maior número, a menor coluna representa o menor número, certo? Temos também um gráfico de linhas, como esse mostrado aí na figura. Então, este gráfico mostra a temperatura na sala, que foi medida em algumas horas. Então, esse gráfico de linhas, ele apresenta a evolução de um dado. Os dados são ligados por pontos no plano cartesiano e, quando ligados, formam uma linha, estão vendo? Então, cada pontinho desse é um ponto no plano cartesiano, nós já aprendemos isso, né? E quando a gente liga todos esses pontos, formam uma linha. Então, esse gráfico mostra a evolução, ou seja, o aumento ou diminuição da temperatura no período de 5 horas. Cada ponto marca uma temperatura em uma determinada hora. Então, é isso que ele está mostrando. No começo, no tempo 1, na primeira hora, olha o pontinho ali, o primeiro pontinho. Na primeira hora, qual foi a temperatura medida? 20 graus, é só você olhar para a esquerda, até onde vai o pontinho, até a temperatura de 20. E depois, a temperatura subiu, foi para 25 e depois veio diminuindo e terminou menor do que 20 na última hora medida. O último tipo de gráfico é o gráfico de setores, que também é chamado de gráfico de pizza. Por quê? Porque ele parece uma pizza. No gráfico de setores ou pizza, a soma dos pedaços é o total da pesquisa. Pode ser usado para representar quantidades ou porcentagem também. O tamanho dos pedaços é proporcional à quantidade de cada parte, então observe. Nesse primeiro gráfico está representando as vendas de refeições. Cada cor representa um tipo de refeição que foi vendida, e os números de cada pedaço representam a quantidade que foi vendida de cada refeição. No segundo gráfico, ele mostra a preferência por modalidades esportivas. Cada cor representa um tipo de esporte e os números são porcentagens, ou seja, a porcentagem de pessoas entrevistadas que preferem cada um desses esportes. Observe que o maior pedaço representa a maior quantidade e o menor pedaço a menor quantidade. Vamos praticar? Identifique o tipo de gráfico e o tipo de variável, se ela é numérica ou categórica. Vamos lá. Que gráfico é esse? Muito bem. É um gráfico de linhas. E qual é a variável? Bom,
Do que esse gráfico se trata? Histórico de vendas do principal produto da empresa, ou seja, quantas unidades foram vendidas em cada mês. Se são unidades vendidas, são números, então é uma variável numérica. E esse gráfico, que tipo é ele? Muito bem, gráfico de barras. E qual é a variável? Bom, esse gráfico se trata da cor preferida das pessoas. A cor preferida, a gente tem aí palavras amarelo, verde, azul e vermelho. Então, é uma variável categórica. E esse gráfico agora? Também é um gráfico de barras. E do que ele se trata? São as notas de 4 alunos nos 4 bimestres. Cada cor de barrinha representa um aluno. Então, se são notas, são números, né? Então, é uma variável numérica. E este gráfico? É um gráfico de setores ou pizza. E do que ele se trata? O número de pessoas que têm determinados sintomas foram feitos na pesquisa, então é uma variável numérica. Vamos analisar o seguinte gráfico. Então, nós temos aí um gráfico de linhas. E o que ele está mostrando? Feridos graves em acidente de trânsito. Então, no eixo horizontal ali embaixo, temos vários anos. E no eixo vertical aqui do lado esquerdo, o número de feridos em acidentes em cada ano, ok? Primeira pergunta: em que ano houve maior número de feridos em acidentes de trânsito? Então, você vai olhar para o seu gráfico de linhas. Onde aparece o maior número, o maior ponto, é o pontinho mais alto. Olha ele ali. O mais alto foi esse. Ele corresponde aqui embaixo, ó, descendo ao ano de 2014 e indo para a esquerda, ele vai acima de 200 mil. Então, a resposta é em 2014, onde houve mais de 200 mil feridos, um pouco acima, né? Então, a gente coloca mais de 200 mil feridos. E em que ano houve menor número de feridos? Então, nós queremos o pontinho mais baixo do gráfico. É aquele ali, é o menor. E ele corresponde ao ano de 2008 e indo para a esquerda é um pouquinho acima de 100 mil, né? Então, a gente pode dizer que foi em 2008, mais ou menos 100 mil feridos. Temos agora um gráfico de barras, o mesmo gráfico que a gente observou na estante, sobre a cor preferida de algumas pessoas. Primeira pergunta: qual é a cor preferida da maioria? Então, a cor preferida da maioria vai ser a maior barra do gráfico, porque ela representa mais pessoas. A maior barra é a barrinha vermelha, pois teve o maior número de pessoas, então é a cor vermelha. E qual é a cor menos preferida? Vai ser a barrinha menor do gráfico, porque ela teve menos votos, né? É a cor verde. E qual é o total de pessoas entrevistadas? Como é que a gente vai saber o total de pessoas olhando para o gráfico? Bom, primeiro eu preciso saber qual é o número de pessoas de cada barrinha, ok? Então, vamos medir. Desta forma, é só seguir a linha na altura da barrinha, no comprimento da barra, e ver até onde ela vai, até que número ela vai. Então, nós temos amarelo, 20 pessoas, mais o verde, 10, mais o azul, mais ou menos ali 25, porque está entre 20 e 30, está vendo? No meio do caminho é 25. Mais o vermelho, que foram 30 pessoas, então dá um total de 85 pessoas. Então, nós somamos todas as barrinhas. Bom, amores, por hoje é isso. A atividade de hoje vocês farão no bimestre 4, as páginas 52 e 53, e envie para o portal até o dia 18, na quarta-feira, certo? Bom, amores, um beijo muito grande para vocês e um abraço apertado e até a próxima aula.